Boa noite, gente, ou bom dia, boa tarde, enfim, dependendo da hora que vocês estejam vendo esse vídeo. Nessa semana a gente vai seguir falando de química orgânica, mas eu juro que tá acabando, só tem mais essa e a próxima. E na aula de hoje a gente vai falar sobre isomeria e sobre polímeros. Vamos aí para isomeria. Bom, o que é um isômero? Eu trouxe aqui para vocês, eu acho que fica bem fácil, bem mais fácil quando a gente olha para a palavra e entende mais ou menos o que ela significa. Até porque talvez vocês possam fazer analogias com iso alguma coisa. Iso significa igual e mero significa parte, ou seja, partes iguais. O que a gente precisa guardar? Que isômeros são compostos de mesma fórmula molecular que apresentam propriedades diferentes devido a fórmulas estruturais diferentes. Então, isômeros são moléculas de fórmula molecular igual, mas que vão ter fórmulas estruturais diferentes. E aí, se a gente lembrar, a fórmula molecular vai ser aquela que te falam só o número de carbonos, hidrogênios, oxigênios. Então, C2H5. Essa é uma fórmula molecular. A fórmula estrutural são todas aquelas que a gente aprendeu, que pode ser em traço, você pode omitir as ligações entre os carbonos e os hidrogênios. Por exemplo, essa é uma fórmula estrutural condensada, porque não está mostrando as ligações entre carbono e hidrogênio, mas a gente sabe que elas existem aqui. Bom, então vamos lá. Peguei esses dois exemplos aqui para vocês. Vamos só escrever a fórmula molecular dessas coisinhas. Então, a gente tem 2 carbonos, C2, H. A gente vai ter 3, 4, 5, 6H e 1 oxigênio. Beleza. Vamos ver desse éter aqui embaixo, qual vai ser a fórmula molecular? Vai ser C12. Hidrogênio a gente tem quantos? A gente tem 3, 6. E a gente tem um oxigênio. Então, gente, vocês percebem que se eu falar só isso aqui, eu posso ter mais de um composto. Aqui a gente tem um álcool e aqui a gente tem um éter. Então, eles obviamente vão ter propriedades muito diferentes. E aí, a gente vai chamar eles de isômeros, que significa que tem a mesma fórmula molecular, mas que quando a gente vai escrever a fórmula estrutural, a gente vai descobrir a função orgânica deles, são diferentes. E isso vai conferir a eles propriedades diferentes, né? Vocês conseguiram ver que pode existir algumas, na verdade, existem várias moléculas que elas vão ter mesma quantidade de átomos, mas esses átomos vão estar rearranjados, vão estar arranjados de um jeito diferente. E aí, por isso, elas vão ser diferentes. Outro exemplo aqui para vocês. Eu dei esse exemplo de... Eu dei esse exemplo aqui de função, né? Mas outro exemplo é esse daqui. A gente tem aqui a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios que tem aqui. Só que aí, um desses carbonos virou uma ramificação. Já vai mudar propriedades dessa molécula. E aí as isomerias elas vão se dividir entre dois tipos, isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana, ela depende da localização dos átomos na molécula e ela pode ser explicada por fórmulas estruturais planas. A isomeria espacial, ou estereoisomeria, ela vai depender da orientação desses átomos no espaço, não mais da localização deles na molécula. E ela só vai ser explicada por fórmulas estruturais espaciais, não vai dar para explicar só pensando em plano. E aí, na isomeria plana, existem alguns tipos de isomeria. Eu vou falar delas. Existe a isomeria de cadeia, que é aquela que os isômeros eles vão ter cadeias diferentes. São, como esse segundo exemplo aqui que eu mostrei, eles vão ter, por exemplo, cadeias normais e ramificadas. Então, aqui a mesma coisa, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios
numa cadeia normal. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 10 hidrogênios, porém com uma ramificação, vai ser uma cadeia ramificada. Eles são isômeros, porque apresentam o mesmo número de átomos de carbono e de hidrogênio, mas o que diferencia eles vai ser o tipo de cadeia. Então, eles vão ser isômeros de cadeia. Segundo exemplo que eu tenho para dar para vocês. Aqui a gente tem uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Ou ainda, uma cadeia mista, que tem, na verdade, uma fechada que tem uma ramificação. Todas essas moléculas, elas são isômeros, elas vão ter a mesma quantidade de carbonos e de hidrogênios, mas o arranjo delas, o tipo de cadeia delas vai ser diferente, então elas vão ser isômeros de cadeia. O outro exemplo que eu trouxe para vocês, mesma coisa do de cima, ramificação que mudou. E isso muda, sim, algumas propriedades dessas moléculas. Outro tipo de isomeria vai ser a de posição. Ela é um pouco mais sutil. Ela acontece quando os isômeros eles têm a mesma cadeia, mas vão diferir pela posição de algumas ramificações ou de ligações duplas ou triplas. Então, trouxe esse exemplo aqui, C3H8O. Os dois vão ter essa mesma fórmula molecular. O que vai diferenciar é a posição dessa hidroxila. Então, nesse caso, ela está no carbono 1, nesse caso, ela está no carbono 2. Já muda a molécula. Outro isômero, C4H8. A gente tem aqui duas cadeias abertas, beleza? Se parecem iguais, mas a ligação dupla, nesse caso, essa vai estar entre o carbono 1 e 2, então se eu fosse escrever, vamos escrever essa molécula, vai. Se fosse escrever ela, a gente ia ter o quê? A gente tem 4 carbonos, então é but. No caso dessa primeira, 1 em, que vai dizer respeito à ligação dupla, ou, porque só tem carbonos e hidrogênios. Aqui vai ser but1eno. No caso da segunda, a gente vai ter a mesma coisa, but, porque são 4 carbonos. Só que agora, a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, então but 2eno. Pela nomenclatura da IUPAC, a gente pode diferenciar elas, mas se a gente tiver só isso aqui, a gente não vai saber qual das duas são. São isômeros de posição. O que vai diferenciar eles? A posição da ligação dupla. O último exemplo que eu trouxe aqui, vocês podem ver que o cloro é quem muda de posição. Nesse caso, os dois vão estar aqui em cima e no segundo caso, um vai estar nesse carbono de cima, o outro nesse carboninho de baixo. Seguindo, a gente tem isômeros de metameria. Os isômeros de metameria, eles se diferenciam pela posição do heteroátomo na cadeia carbônica. Então aqui, lembra que eu falei para vocês que heteroátomo nada mais vai ser do que aquele átomo diferente. Nesse caso, vai ser o oxigênio, né? Ele é diferente de carbono e de hidrogênio. E aqui ele vai estar nessa posição 2, aqui ele vai estar nessa posição 3. Fórmula molecular não se altera, é a mesma. Esses dois eles são isômeros de metameria, porque esse átomo aqui, ele muda de posição entre uma e outra. Nesse outro exemplo aqui, mesma coisa, nitrogênio vai mudar de posição. Aqui ele está na posição 2, aqui ele vai estar na posição 3. Nesse caso também, como vocês podem ver, essa dupla O, nesse caso, ele está bem no início da cadeia, né? Ele está na posição 1, ele é o primeiro carbono, e nesse caso, ele é o segundo carbono, belezinha? A gente também tem isomerias de função. Ela acontece quando os isômeros eles pertencem a funções químicas diferentes, né? E essa isomeria ela só vai acontecer entre funções específicas. Porque, por exemplo, não adianta você falar que existe um isômero entre uma amida e um álcool, porque uma vai ter nitrogênio, a outra vai ter oxigênio. Então, vamos lá para os exemplos. Esses exemplos são todos os que podem acontecer, no sentido de que
obviamente que outras moléculas podem aparecer, mas as funções orgânicas que vão poder ser isômeros uma da outra são essas que eu vou apresentar. Então, a gente pode ter isômeros entre álcoois e éteres. Isso por quê? Porque no álcool a gente vai ter o oxigênio e o hidrogênio. No éter a gente vai ter o oxigênio e esse hidrogênio ele vai estar num outro carbono. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Aqui, eles estão dispostos de forma a existir um grupo OH, uma hidroxila. Nesse caso, o oxigênio está entre as duas cadeias carbônicas, então vai ser um éter. Tem a mesma fórmula molecular, mas são de funções diferentes, eles são isômeros de função. Segundo exemplo, a gente pode ter isômeros entre um álcool aromático, um éter aromático e um fenol. Lembra que fenol é aquele que tem aquele grupo, aquela função que tem um benzeno e ligado diretamente àquele benzeno a gente tem uma hidroxila. Mesma coisa, que eles têm 7 carbonos, 8 hidrogênios, 1 oxigênio. Aqui o oxigênio ele está ligado a um carbono que está ligado ainda a um anel aromático, formando uma hidroxila. Aqui o oxigênio ele está entre o anel aromático e uma cadeia carbônica que é um CH3. E aqui a gente tem um anel aromático e ligado a ele uma hidroxila e uma ramificação que é uma metila. Todos eles têm 7 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Eles são isômeros de função, porque eles têm a mesma quantidade de átomos de cada elemento e eles se diferenciam só pela função orgânica. Outro isômero que pode acontecer é entre aldeídos e cetonas. Então, nesse caso, a gente tem 3 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio, só que aqui ele está fazendo uma dupla aqui nesse carbono final, então dupla H, é um aldeído, e aqui ele está fazendo uma dupla em um carbono do meio da cadeia. Isso vai significar que ele vai pertencer ao grupo cetona. Spoiler. Por fim, a gente pode ter isômeros entre ácidos e ésteres. Nesse exemplo, a gente tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui no ácido, né, a gente vai ter a dupla OH, que é o grupo que caracteriza um ácido carboxílico. E aqui a gente vai ter dupla O e depois uma cadeia. Isso vai ser um éster. Ambos têm essa mesma fórmula molecular, eles se diferenciam só pelo tipo de função. E aí, eu só trouxe isso aqui para vocês saberem, né? Um caso particular de isomeria de função é a tautomeria. Quando a gente fala que a tautomeria são tautômeros, quando eles estão em equilíbrio químico-dinâmico, essas duas moléculas dessas funções diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o aldeído, né? A gente vai ter esse grupo dupla OH, né? Esse dupla O no final da cadeia. E ele vai estar em equilíbrio químico dinâmico, ou seja, ele vai estar indo e voltando para um enol. Lembra que enol vai ser aquela molécula que tiver uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que tenha dupla ou tripla. Nesse caso aqui, a gente tem um carbono com uma dupla com outro carbono, uma hidroxila ligada a ele, então isso aqui é um enol. E essas duas moléculas elas vão estar em equilíbrio dinâmico, fazendo essa troca. O hidrogênio vem para cá, essa dupla vem para cá e forma o enol. Mesma forma, isso volta. Essa dupla é desfeita e vem para cá para o hidrogênio, para o oxigênio, o hidrogênio pula para cá, vira um aldeído de novo. Esses dois são tautômeros porque eles estão aqui nesse equilíbrio dinâmico-químico, esse equilíbrio químico-dinâmico. Esse é um equilíbrio que a gente chama de aldoenólico. Nesse caso, a gente vai ter em equilíbrio uma cetona e um enol, então vai ser um equilíbrio cetoenólico. Não pirem muito com isso, mas é só para vocês saberem que quando vocês ouvirem a palavra tautomeria, não é nenhuma outro tipo de isomeria, é só um tipo particular de isomeria plana de função. E aí, gente, belezinha até aqui nas isomerias planas, né? Agora, a gente vai passar
para tipos de isomeria que elas não podem ser explicadas só com essa figura de molécula plana que eu tenho aqui para vocês. Então, a gente vai ter que usar um outro tipo de representação, né? Que é essa representação aqui que tenta mostrar três dimensões. Então, a gente tem o tipo de isomeria espacial que a gente chama de cis e trans. Trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar, para vocês entenderem melhor. O que acontece, por exemplo, a gente tem aqui essa molécula. Esse é um plano que divide ela ao meio aqui na horizontal. E aí, a gente pode ver nesse caso que os dois átomos de cloro, eles estão voltados para baixo e os dois átomos de hidrogênio para cima. Essa isomeria, essa molécula, ela vai ser chamada de cis, porque esses dois átomos, eles estão do mesmo lado. E aí, um outro caso, um outro tipo de arranjo dessa molécula seria o quê? Um dos cloros está na parte de cima do plano e aí um dos hidrogênios vai estar na parte de baixo, que é justamente o que a gente tem aqui. E aí a gente vai chamar essa molécula de trans. Para que aconteça esse tipo de isomeria, a gente vai precisar de uma dupla. Vocês perceberam que esse carbono aqui está ligado com uma ligação dupla com outro carbono, para ter essa possibilidade de ser trans ou de ser cis. Trans, se os dois átomos iguais, eles estão em locais do plano diferente, né? Nesse caso, um em cima, outro embaixo. E cis, se eles estão pro mesmo lado. Tem o plano, eles estão na parte de baixo ou os dois estão na parte de cima. Também pode acontecer a isomeria cis e trans se a gente tem um ciclo. E aí, no ciclo, a gente colocou aqui esse plano em azul que corta o ciclo ao meio, né? Então, a gente tem alguns ligantes desses carbonos que fazem essa cadeia cíclica para cima e outros para baixo. Então, vamos lá. Nesse caso, a gente tem o quê? Um átomo de cloro para cima do plano, outro átomo de cloro para cima do plano. E os átomos de hidrogênio, eles estão para baixo desse plano que a gente cortou essa molécula. Tem um de hidrogênio aqui, mas o importante são esses dois cloros. Eles estão do mesmo lado do plano, então essa molécula vai ser cis. Nesse caso, se a gente inverter e colocar o hidrogênio que estava aqui embaixo para cima e o cloro para baixo, a gente vai ter uma molécula trans. Beleza, gente? É um pouquinho difícil de visualizar, mas é só imaginar esses planos que fica um pouco mais simples. Trouxe aqui esses exemplos que não estão nessa representação 3D, só para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Geralmente o exemplo que mais aparece é com essa ligação dupla, né? E aí, ó, a gente pode ver. Se a gente representar dessa forma, bonitinho, a gente vê os dois cloros para o mesmo lado, cis. Os dois cloros para lados diferentes, trans. Aqui, nesse caso, se R1 e R3 são iguais, cis. Se quem é igual é R1 e R4, trans. Da mesma forma, se R2 e R4 são iguais, cis. Se R2 e R3 que são iguais, trans. Beleza, gente? É bem simples, bem mais simples do que parece, vocês vão ver fazendo exercício. E aí existe um segundo tipo de isomeria espacial, e ela é chamada de isomeria ótica. Mas, para eu falar de isomeria ótica para vocês, eu vou explicar um pouquinho mais como a luz funciona. Então, falando de luz natural, ela é uma onda eletromagnética e aí ela se propaga em dois planos. As ondas elétricas em um plano e perpendicular a esse plano, as ondas magnéticas se propagam. Então, fica uma coisa mais ou menos assim. Perpendicular, né? Lembra 90 graus. E aí, na luz natural, conforme vai se propagando, esses dois planos vão girando no eixo deles, então eles vão fazendo esse movimento aqui. De forma que se a gente olha de frente, né, se tem um observador aqui, a gente está olhando de frente para essa luz, a representação dela ficaria mais ou menos assim. Quando a luz ela é polarizada, o que acontece é que esses eixos não giram mais em torno do mesmo... Esses planos não giram mais em torno do mesmo eixo. Eles ficam fixos. E aí o que a gente veria seria só como se fosse um plano x e y, um plano cartesiano normal.
E a representação da luz polarizada vai ser só uma setinha, não essas setinhas em várias direções, como da luz despolarizada, que é a luz natural. E aí, quando a gente fala que uma molécula tem atividade ótica, a gente quer dizer que ela desvia o plano de polarização da luz. Então, imagina que esse é o plano de polarização da luz, bateu na molécula oticamente ativa, ele foi desviado. E aí ele pode ser desviado, esse plano pode ser desviado para a direita ou para a esquerda. E aí, quando ele é desviado para a direita, as moléculas que fazem esse desvio, elas são chamadas de destrógeras. Então, tá aqui. Destrógeros é o nome dado à molécula da substância capaz de polarizar e desviar a luz para a direita. E quando a gente vai escrever essa molécula, a gente escreve antes de ou mais. Se ela desvia a luz para a esquerda, levógera. Então, é o nome dado à molécula de substância capaz de polarizar e desviar a luz para a esquerda. E aí, vem antes do nome dela o L ou o menos. E aí, gente, imagina que você pega... algumas coisas. O que precisa acontecer para a substância ter atividade ótica? Ela precisa ter um carbono quiral. E eu vou falar de quiralidade mais pra frente. Só antes, queria dizer para vocês imaginarem que a gente tem uma mistura equimolar, ou seja, de mesma quantidade molar, de substâncias destrógeras e substâncias levógeras. Vocês concordam que metade iria desviar a luz para a direita e a outra metade ia desviar a luz para a esquerda? Então, no fim das contas, a luz não ia ser desviada? Então, é isso mesmo que acontece. Se a gente tem uma mistura equimolar de destrógeros e levógeros, ela vai ser opticamente inativa, ou seja, não desvia o plano da luz polarizada, e é chamada de mistura racêmica ou de racemato. Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, a gente tem moléculas levógeras e destrógeras, elas são isômeros, e como elas são isômeros óticos, elas são chamados de enantiômeros. O que muda entre uma D e uma L? Quase nada. Então, características físicas e muitas das características químicas, térmicas não vão mudar. O que vai mudar é a atividade biológica. Então, muitas vezes você tem um enantiômero D, que é um remédio, e o L, ele pode ser tóxico. Isso acontece. Bom, então, seguindo. Para ter atividade ótica, a molécula precisa ter carbono quiral. E o que é um carbono quiral? Carbono quiral nada mais é do que um carbono que tem os 4 ligantes diferentes. Então, eu trouxe esse exemplo, os 4 ligantes deles são diferentes. Quando a gente fala que um objeto, enfim, a gente vai falar de moléculas, na verdade, quando a gente fala que uma molécula é quiral, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que ela não pode ser a sua imagem especular não pode ser sobreposta a ela. O que isso significa? A imagem que ela forma no espelho, se a gente pegar e tentar sobrepor, não vai bater certinho. E aí eu trouxe aqui esse mesmo exemplo, eu trouxe para baixo. Imagina que a gente tem um espelho aqui. A imagem no espelho vai ser essa, ou seja, a imagem especular vai ser essa. Se a gente tirar daí e tentar sobrepor a molécula inicial, a gente não vai bater. A gente vai ver que, por exemplo, esse grupo aqui vai ficar em cima da metila. E a metila vai ficar em cima desse grupo aqui. Então a imagem especular não vai poder ser sobreposta ao objeto. Outro exemplo que se dá muito é a da mão, né? Então a gente imagina que a gente tem uma mão aqui, coloca um espelho, a imagem especular vai ser essa, beleza? Se eu tentar sobrepor, peguei a imagem especular, vou sobrepor ao objeto inicial, não vai bater certinho, tá vendo? Os meus dedos, o mais nítido fica meu polegar, né? Não vai bater. O meu dedo indicador vai estar aqui em cima do mindinho, enfim, não vai dar certo. E é assim que é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em moléculas quirais. Então, nas últimas aulas de química orgânica, a gente falou até agora do quê? De cadeias carbônicas, né, os hidrocarbonetos, falamos de funções orgânicas, falamos das nomenclaturas, a gente acabou de falar sobre isomeria, então a gente disse que pode acontecer de duas moléculas terem a mesma fórmula molecular,
mas se diferenciarem por outras questões. E aí, agora, a gente vai falar quando essas moléculas, elas se juntam. O que acontece? A gente forma polímeros. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem que polímeros, a palavra, né, ela vem do grego poli, que significa muitas, e mero, como a gente viu, que significa parte. Então, muitas partes. O que são polímeros? Eles são, então, macromoléculas formadas por monômeros. O que isso significa? Eles são moléculas muito grandes que são formadas por pequenas molequinhas, por pequenas partes de moléculas que se repetem. Esses números podem ser diferentes ou podem ser iguais, a gente vai ver o nome que a gente dá para isso mais para frente. Que mais que a gente precisa saber dos polímeros? A ligação entre esses monômeros é uma ligação covalente. Vamos lembrar lá de ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. E o que mais a gente precisa saber é que eles têm uma massa entre 10 mil e 1 milhão de unidades. Então, eles são realmente moléculas muito grandes e pesadas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que é do etileno. Então, o monômero vai ser esse et de 2 carbonos, en de uma ligação dupla e o de só carbono e hidrogênio. Então, ele é um eteno ou um etileno. E aí, quando a gente liga vários monômeros essa ligação se quebra, né? Então, ele vira um etano para ligar mais desse mesmo monômero de um lado e do outro. E aí, ele vira um polímero. Ele vira o polietileno. Bom, e aí, esses polímeros, eles podem ser classificados com base em algumas coisas. Podem ser classificados de acordo com a ocorrência, e aí a gente tem os naturais e os sintéticos. Entre os naturais, a gente tem o algodão, a gente tem a borracha, que eu não coloquei aí, e a gente tem também a queratina. Eu trouxe aqui o cabelo justamente para mostrar onde a queratina está no nosso dia a dia e ela está nos nossos cabelos. Bom, e aí dos sintéticos tem uma história muito interessante para contar para vocês, que é o seguinte: até 1870, as bolas de bilhar elas eram feitas de marfim. Marfim, para quem não sabe, é um componente que tem nas presas de elefantes. Só que aí com a popularização da sinuca, né, e tudo mais, e a flutuação no preço do marfim afetou muito esse mercado. Então, uma empresa falou, olha, a gente precisa de uma solução, a gente precisa achar outra molécula, né, outro polímero, porque o marfim, né, tem um polímero natural nele, outro polímero para ser a matéria-prima das nossas bolinhas de bilhar. Quem conseguir achar, a gente vai dar um prêmio grande, não sei o quê. E aí foi o John Wesley Hyatt, em 1870, que fez o celuloide. E hoje em dia, né, depois foi se aprimorando, hoje em dia não são todas as bolinhas de bilhar que são feitas de celuloide, mas ele nessa época, em 1870, fez como um substituto de um polímero natural. Então, muitas vezes isso aconteceu, assim, a borracha a gente sabe que a gente obtém ela naturalmente, mas dá pra gente fazer ela de maneira sintética. Então, muitas coisas, quando se aumenta a demanda, a gente precisa achar uma alternativa sintética. E aí eu trouxe aqui pra vocês também, plásticos, né? Plásticos no geral, e aí eu trouxe, óbvio, as garrafinhas plásticas, que acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala plástico, mas a gente não pode esquecer que o plástico também está em muitos outros lugares, como, por exemplo, acabamento de carros. Então, assim, tá no para-choque, tá no painel, tá no cinto de segurança. O plástico, ele é muito usado até esses anos aí que a gente tem vivido, desde que o plástico se popularizou, ele é conhecido muitas vezes como a era do plástico, porque realmente foi uma inovação muito grande. Antes, você pegava um carro, a maior parte das coisas era feita de metal, né? E hoje em dia, até por uma questão de segurança, existem plásticos muito maleáveis, mas plásticos também muito resistentes. E aí, até por uma questão de segurança, né? Porque se você bate o carro, é bom que ele absorva essa força, esse impacto que você teve.
não é favorável que se faça tudo de metal. Enfim, bom, e aí, por que é tão bom usar polímero, né? Eu peguei aqui o exemplo do plástico, puxei uma setinha pra lá. É como eu falei, a gente vê nos mais diversos produtos, a gente vê em embalagens, a gente vê em brinquedos. E por que é tão bom usar plástico? O que faz esse tipo de polímero, né, o plástico, ele ser tão barato, tão fácil de se usar? E aí eu coloquei aqui algumas características que conferem aos plásticos versatilidade, que é a baixa densidade, então significa que eles são leves, alta resistência, e aí quando eu falo resistência eu estou falando tanto química, como elétrica, como mecânica. O que isso significa? Resistência mecânica é ele conseguir não se deformar, ou até se deformar, mas enfim, é ele conseguir sofrer muito impacto e não quebrar. E é por isso que a gente coloca em carro também. Resistência química seria, por exemplo, eu vou fazer um refrigerante e aí eu coloco num recipiente de plástico, né, numa garrafinha, e aí a garrafinha ela não reage com refrigerante. Então, alta resistência química também. E a elétrica. E o baixo custo de produção é outra das características que faz os polímeros serem muito usados, né? Os plásticos. E isso acontece porque eles são feitos numa temperatura mais baixa, assim. Isso na indústria, aumentar a temperatura e pressão na indústria são coisas que encarecem muito a produção. Então, se ele é feito numa temperatura mais baixa, ele vai ser mais barato. Bom, e aí passando aqui, os polímeros também podem ser classificados de acordo com o comportamento térmico. E aí a gente tem os termoplásticos e os termofixos. O que significa termoplástico? O que a classificação termoplástico engloba, né? Engloba aqueles polímeros que eles vão ser lineares, né? Aqui eu trouxe o formatinho deles. E aí, por isso, eles vão se deformar com a temperatura e se tornar maleáveis. Então, eu trouxe alguns exemplos como cano, assim, essas tubulações. A gente vê muitas vezes... Tem um exemplo legal disso. O vô da minha avó, ele uma vez... Olha só, né? Quanto tempo. Ele uma vez, acho que quebrou a tampa da jarra deles, e aí ele pegou um pedaço de cano e esquentou e foi moldando para se tornar a tampa dessa jarra. Então, isso é uma das características dos canos, né, que estão nessa classe de termoplásticos. Conforme você aquece, eles vão se moldando e aí eles ficam maleáveis, você pode deformar eles, né? Outro exemplo são as garrafinhas plásticas, né? Vocês já devem ter visto o vídeo, eu já vi vários, que você corta o biquinho dessa garrafinha e aí você coloca, sei lá, no vinho e aí você passa um isqueiro em volta para moldar o biquinho dessa garrafa na garrafa de vinho. Bom, outras coisas que eu tenho para falar dos termoplásticos, eles são recicláveis, eles são solúveis em solventes, né? E é isso. E justamente essa solubilidade em alguns solventes é que às vezes torna eles recicláveis, diferentemente dos termofixos. Os termofixos são mais difíceis de serem reciclados. Eles têm essa estrutura aqui 3D e isso confere uma maior rigidez a eles, né? Então eles não vão ceder com a temperatura. E até por isso, é necessário ter esse tipo de material, né? Porque, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do cabo da panela. Se o cabo da panela ele fosse termoplástico, ia estar ali no fogão, tudo quente, você ia pegar, a panela ia cair. Então, ele não vai ficar mais maleável com a temperatura. O que vai acontecer se você, coloca muita temperatura num termofixo? Ele vai degradar. Outros exemplos são as bolinhas de bilhar, né? O isopor também é um outro exemplo aí que até muita gente, ele é um exemplo bem comum para se falar de materiais não recicláveis. Vamos seguir aí. Os polímeros também podem ser classificados de acordo com a disposição dos monômeros, e é aquilo que eu falei lá, se for um mesmo monômero se juntando, ele vai ser um homopolímero, homo de igual.
Se forem monômeros diferentes formando um polímero, ele vai ser um copolímero. E aí, como exemplo aqui, eu trouxe o polietileno. E ele é um polímero muito usado para embalagem, sacos plásticos. É um polímero bastante utilizado. E aí, o exemplo que eu dou embaixo de copolímero, né, que ele é formado por esse e esse monômero, são monômeros diferentes, formando o polímero que ele é chamado de ABS. ABS pelos nomes dos monômeros formadores dele. O ABS eu não conhecia, mas eu fui dar uma pesquisada. Eu vi que ele é muito usado em peças automobilísticas, para assento, para caixa de bateria. Também é usado em carcaça de eletrodoméstico, aspirador. Os polímeros realmente eles estão em muitos lugares do nosso dia a dia que a gente nem imagina. Bom, além disso, os polímeros ainda podem ser classificados de acordo com o comportamento mecânico. E aí a gente tem as borrachas, os plásticos e as fibras. As borrachas, elas são, eu coloquei como exemplo aí o pneu, elas têm uma certa elasticidade. Os plásticos, eles são materiais mais moldáveis, mas ainda assim bastante resistentes. E as fibras, eles são materiais flexíveis, né, de estrutura linear ou cilíndrica. E aí nas fibras elas podem formar tecidos, pincéis e tudo mais. E os plásticos, a gente já falou bastante deles, eles estão em vários lugares. O exemplo que eu coloquei aqui é de um brinquedão infantil, também podem estar nas bonecas, em vários brinquedos mesmo. E além disso, os polímeros também podem ser classificados de acordo com o tipo de polimerização. Polimerização, né, é essa reação que acontece quando os monômeros se juntam. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. O exemplo que eu trouxe primeiro é aquele que a gente já viu, a gente tem o etileno, né? E aí, gente, o que acontece nessa reação? Essa reação, ela exige uma temperatura e uma pressão correta e catalisadores. E aí, para que exista espaço, vocês percebem aqui que o carbono ele está fazendo duas ligações com o hidrogênio e uma ligação dupla com outro carbono. Então, ele já está fazendo as 4 ligações dele. Ele precisa abrir espaço para entrar um monômero, né, para se ligar ao monômero, porque agora ele está assim, estável, bonitinho, as 4 ligações do carbono. Mesma coisa o outro carbono, né? Então, para isso acontecer, uma dessas ligações vai ter que se quebrar. E aí, vocês lembram que eu falei em outra aula para vocês que numa ligação dupla existe uma ligação que é sigma, uma ligação que é pi? Eu preciso falar para vocês que a ligação pi, ela é mais fraca, então vai ser ela que vai quebrar. E aí, se rompe, né, uma ligação pi, eles ficam ligados por uma ligação simples só, e aí eles vão ter, né, uma ligação livre para que outros monômeros se liguem a ele. E aí a representação do polímero vai ser essa mesmo, entre parênteses com esse Nzinho fora, porque isso significa, ele pega uma unidade de repetição, né, ele pega um monômero aqui e fala, e mostra, né, que ele está se ligando com outros e fala, olha, isso vai se repetir N vezes, e aí vai depender do seu polímero, isso vai se repetir muitas vezes, só tô te falando que esse é um monômero, e aí você vai ter outro monômero ligado desse lado, outro monômero ligado do outro lado, e assim por diante. Bom, próximo exemplo, cloreto de vinila. Cloreto de vinila, mesma coisa, basicamente, assim, do etileno, ele vai ter em um dos carbonos uma ligação dupla e 2 hidrogênios, no outro vai ter um hidrogênio só, mas vai ter um cloro aqui ligado, então, ou seja, os dois estão fazendo as 4 ligações. Essa ligação dupla, uma dessas ligações precisa se romper, vai ser a ligação pi, para dar espaço para que outras dessas unidades se liguem do lado, né? E aí a gente forma, a partir desse cloreto de vinila, o PVC. PVC é muito comum por estar em tubulações e tudo mais. Também aparece em roupas e em fraldas, que eu dei uma olhada. Em fralda, né? Muito doido. Bom, e aí aqui para finalizar, eu trago para vocês o exemplo do tetrafluoretileno. Mesma coisa, carbono fazendo 4 ligações, o que vai acontecer?
O que é mais fácil de acontecer, né? Acho que é bom pensar assim também, porque vocês podem pensar, bom, por que o flúor por que não quebra a ligação entre carbono e flúor? É uma ligação muito estável, muito forte, então fica muito mais fácil se você quebrar essa ligação π, que é mais fraca. E quebrou a ligação π, deu espaço para que outros monômeros venham do ladinho dele, de um lado do outro e assim por diante. Então, gente, o que deu para perceber quando acontece uma polimerização por adição? É que a gente precisa de uma insaturação. Vocês viram que aqui os monômeros todos de partida, eles tinham uma ligação dupla? A gente vai precisar dessa insaturação, essa ligação dupla, porque vai ser quebrada uma ligação π, para dar espaço para que outros monômeros se liguem. E, bom, queria falar para vocês também do Teflon aqui, que é o polímero formado por monômeros de tetrafluoretileno. Acho que vocês já devem ter ouvido esse nome na vida, né? Ele é o revestimento de muitas frigideiras e tudo mais. Que acontece? Por que nada gruda no Teflon? É porque a ligação entre eles é tão intensa e boa, né? Eles não querem fazer ligação com mais ninguém. E aí, né, o ovo, ele parece que tá numa banheira de óleo, ele realmente não gruda por conta disso. Nenhuma outra molécula vai interagir tão bem com ele. Eu ouvi recentemente numa aula minha que o Teflon ele vai ser proibido porque justamente essas ligações que ele faz entre ele são tão fortes que é muito difícil de degradar, é muito difícil de você fazer qualquer outra coisa depois que ele já não tem mais utilidade, você se desfaz, né, de uma panela dessa. E aí eu vi também que quando é possível degradar ele forma umas substâncias tóxicas, então talvez a gente não tenha mais panelas de Teflon. Bom, passando aqui, ainda falando dos polímeros classificados de acordo com o tipo de polimerização, a gente tem a polimerização por condensação. A polimerização por condensação, para ela acontecer, a gente tem os dois monômeros, né? E aí, para eles se juntarem, não vai mais se quebrar uma ligação. O que vai acontecer é uma molécula pequena vai sair para eles se juntarem. Geralmente essa molécula vai ser a água, nos dois exemplos que eu trouxe a água. Então, deem uma olhada aqui. A gente tem o ácido tereftálico, que é um ácido carboxílico, né? A gente tem aqui, ó, C-OH. E a gente tem o etileno glicol, que é um álcool, né? A gente tem uma hidroxila aqui ligada a um carbono saturado. E aí, gente, a gente vai pegar o quê? Um OH do ácido carboxílico, um H do álcool. E aí, isso daqui forma H2O, H2O vai sair e esses dois vão se juntar, formando um politereftalato de etileno, que nada mais é que poliéster. Poliéster a gente sabe também que está em muitos tecidos para confecção de roupas e tudo mais. Outro exemplo que eu tenho para vocês aqui, a gente tem uma diamina, então aqui ó, uma diamina significa que tem dois grupos amino. A gente tem um diácido, aqui é um ácido carboxílico, um diácido, né, que tem esses dois grupos que caracterizam o ácido carboxílico, que é o dupla OH. E aí, quem que vai sair dessas duas moléculas para formar a água e para elas se juntarem? Vai sair um H aqui, que estava ligado ao nitrogênio, e o OH do ácido carboxílico. Se juntam, formam a água. Os dois monômeros se unem e aí, nesse caso, a gente vai ter uma poliamida, que é o nylon. Nylon também é um material muito resistente, né? Existem fios de nylon para pescaria, existe até brinquedo de cachorro de nylon, porque não é tóxico para eles comerem um pedaço e é muito resistente, enfim, fiquei sabendo disso esses tempos. Então tá, gente, esse é o tipo de polimerização por condensação, que acontece quando os monômeros se unem, mas para eles se unirem a gente precisa eliminar alguma coisa. Geralmente essa molécula que é eliminada é a água, e aí beleza. Então a gente também tem que pensar que alguns tipos de monômero vão poder fazer esse tipo de polimerização e outros não, porque eles precisam ter um grupamento ali que vai embora, tá bom? Passando aqui. O último tipo de polimerização que a gente vai falar é a de rearranjo.
A de rearranjo, ela já não precisa de insaturação, como a de adição, não é eliminada nenhuma molécula, só o que acontece são justamente um rearranjo entre os monômeros que você tem. Então, eu peguei aqui esse exemplo, que a gente tem um 2,4-tolueno de isocianato, e a gente tem o etilenoglicol. O que acontece? Esse oxigênio, ele vai para o... Não, melhor falando, vamos pensar o seguinte. Esse hidrogênio vai para o nitrogênio, essa ligação aqui, a ligação π, vai ser rompida. Beleza, grudamos o hidrogênio aqui. Aí a gente ficou com um carbono que está fazendo uma ligação, né, porque uma dessas foi rompida, 2, 3 ligações. Então ele precisa fazer uma outra ligação. O que acontece? O oxigênio vai lá, se liga a ele, mas esse oxigênio também está ligado ao outro monômero. E aí a gente tem aqui como polímero final o poliuretano. Bom, e é isso. Existem então 3 tipos de polimerização: por adição, condensação e rearranjo. Por adição, você vai precisar de uma insaturação, a ligação π que vai quebrar e aí você tem espaço para os monômeros entrarem. Por condensação, uma molécula vai sair, e aí quando ela sai, existe espaço para os 2 monômeros se juntarem. E por rearranjo, a gente vai pegar todos os átomos que a gente já tem, eles vão ser os mesmos antes e depois da polimerização, só que o que acontece é um rearranjo ali, umas quebras de ligações para que eles possam se ligar a esses 2 monômeros e formar o seu polímero. Gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Espero que todos fiquem bem e bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp ou qualquer outro professor de Química.